Então, o tema do nosso devocional essa noite é compromisso para fazer a diferença. Onde nós moramos, onde nós estamos, temos que fazer a diferença. Então, o que devemos, irmãos, realizar em nossa vida para estarmos efetivamente fazendo a diferença? O que temos para fazermos essa diferença onde nós estamos vivendo? É muito comum a ideia central do fazer a diferença remeter nossas expectativas mentais à construção de grandes obras, de grandes realizações por homens ou por grandes homens. Muitas das vezes nós focamos, olhamos para esses grandes homens, nós queremos fazer a diferença conforme esses homens fizeram. E muitas das vezes nós nos espelhamos nesses homens e queremos fazer o que eles já fizeram. Automaticamente fazemos correções com as pessoas que temos como modelo de conduta e de sucesso. Muitos desses, às vezes, tornam-se espelhos para muitos. Mas o que determina, irmãos, o que determina se estamos cumprindo nossa tarefa de fazer a diferença, não é tanto o que fazemos, e sim como fazemos. Nós devemos ter cuidado em quem nós estamos nos espelhando. Se são servos de Deus, se são homens de Deus, ou são pessoas incrédulas, ou são mestres que só olham para o seu umbigo. Se são mestres que buscam um prazer imediato, enquanto estão nessa terra, não se preocupam com as coisas celestiais. Os olhos deles estão voltados somente para essa vida. Os olhos deles só estão voltados para essa terra, e não para a terra que Deus nos prometeu, e hoje nós estamos inseridos nessa terra, que é o céu. Devemos ter muito cuidado para quem nós estamos olhando. Se realmente traz algo que venha trazer glória ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas entenda, o que determina se estamos cumprindo nossa tarefa de fazer a diferença, não é tanto o que fazemos, e sim como fazemos. Como você está fazendo a diferença? Como você está fazendo a diferença? Você que se apresenta como um cristão, irmãos, na vida diária, se mostra se nós somos determinados, compromissados, realmente por Cristo ou não. Porque muitos inimigos da cruz exatamente se dizem compromissados por Cristo. Muitos inimigos da cruz, eles dizem isso, que eles estão empenhados, eles têm esse compromisso de fazer a diferença, mas são inimigos da cruz. São inimigos do Evangelho, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No dia a dia se mostram que não é a cruz de Cristo que os noteia, mas são eles mesmos, a sua glória, os seus desejos, sobressaem os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o meu eu, é o que eu faço, e não o que o Senhor determina para que eles venham seguir os ensinamentos do Mestre. Muitos estão a distorcer os ensinamentos do Senhor Jesus, a seu ponto de vista. Muitos dizem que estão fazendo a diferença. E estão fazendo a diferença de uma maneira errada. E estão atraindo muitos
seguidores a fazer essa diferença de uma maneira que venha desagradar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os que são de Cristo têm um sério compromisso. Um sério compromisso, carregam a cruz de Cristo diariamente. A sua justiça, a sua força, a sua alegria, a sua felicidade estão nas mãos de Deus e não nas suas próprias mãos. Toda a sua fé está depositada em Deus, que é soberano sobre as nossas vidas. Esses são os que defendem a cruz de Cristo. Esses são aqueles que pregam a cruz de Cristo. E estão fazendo a diferença, mas é uma diferença verdadeira. Como você está a fazer a diferença na sua localidade, no seu bairro, com os seus vizinhos? Será que você está testemunhando a Cristo verdadeiramente? Chamando a responsabilidade para si? Como nós estamos fazendo a diferença no meio de uma sociedade tão incrédula? É nossa responsabilidade, através do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a fazer a diferença. Não sendo influenciados, mas influenciando a muitos pelo poder da palavra de Deus, principalmente aqueles que estão à nossa volta. É a nossa responsabilidade. Quando o Senhor Jesus, meus queridos, nos converteu, passamos a ser um cidadão do céu. E é bem interessante que, a partir da minha conversão, que Deus me deu essa bênção, Ele escreveu o meu nome no livro da vida. O meu nome está escrito no livro da vida. Nosso nome foi escrito, conforme Lucas 10 e 20, explica para nós, e ficará registrado lá para todo sempre. Hoje eu sou um cidadão do céu. Conforme já mencionei em outro sermão, existe uma colônia do céu nesta terra. Mas essa colônia do céu que está nessa terra é para ser ousada na pregação, na proclamação do Evangelho de Cristo. Nós somos convocados por Cristo, nós somos soldados do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para proclamar o nome de Deus no meio deste planeta, onde nós estamos inseridos. O meu nome está no céu, na pátria que eu vou herdar e que vocês vão herdar. Um dia nós vamos estar lá, então todo o nosso pensamento tem que ser voltado então para essa pátria. Assim como os romanos se orgulharam, nós temos que ter aquele orgulho, não um orgulho egoísta, não um orgulho que venha trazer escândalo para os irmãos, mas aquele agradecimento por fazermos parte dessa cidadania. Porque aqueles que são da terra, eles falam das coisas terrenas. Era o que estava acontecendo com os libertinos. Eles só falavam das coisas terrenas. Os ensinamentos mais bélicos que existem nessa terra, eles falavam, ensinavam, até mesmo para os cristãos. Os que são da terra se prendem às coisas terrenas, falam das coisas terrenas, mas os que são do céu falam das coisas do céu. Falam das maravilhas que Deus nos preparou. E é nossa responsabilidade. Então, Paulo estava preocupado com estes que estavam se apresentando naquela localidade. Pessoas que tinham uma oratória bélica, uma oratória que chamava atenção e grandes ensinamentos. E assim, eles arrastavam multidões. Nós devemos ter essa percepção, e nesta advertência do apóstolo Paulo,
trazermos para nós e nos perguntarmos: nós estamos fazendo a diferença? Ou outros estão fazendo a diferença sobre a minha vida? Principalmente estes que se apresentam como mestres. Estes que se dizem mestres, mas não são, segundo as Escrituras. Meus queridos, no versículo 17 de Filipenses, capítulo 3, Paulo adverte os cristãos a não imitarem o tipo errado de pessoas assim. E ele chama a responsabilidade para si. Sede imitadores meus. Sede imitadores meus. Paulo chama a atenção para si mesmo em face de sua profunda percepção apostólica, como homem de Deus, como homem que vivia na dependência do Espírito Santo de Deus, homem que temia os ensinamentos sagrados e praticava a palavra de Deus na sua vida, que assim se opõe àqueles que afirmam possuir conhecimento superior dos caminhos de Deus e distorcia os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo assume esta responsabilidade. E fica evidente aqui que Paulo era imitador de Cristo. É por isso que ele assume essa responsabilidade. Sede imitadores meus. Sede imitadores meu. 1 Coríntios 11, e 1 ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo tinha autoridade, irmãos, para assumir esta fala. Ele era um imitador do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo fazia a diferença no meio de uma geração incrédula, no meio dos açoites, no meio dos seus muitos cárceres. Ele fazia a diferença. Ele estava ali unicamente com o propósito de proclamar a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse mesmo contexto, Paulo traz o seu currículo, apresenta seu currículo, e é um currículo impecável para a época. Mas ele diz: tudo isso eu considero como esterco. Tudo isso eu deixei para trás para alcançar um alvo, para alcançar o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O foco do apóstolo Paulo, o seu maior desejo era glorificar o nome de Deus no meio de uma geração que não conhecia esse nome poderoso. E ele assume essa responsabilidade. Paulo considerava-se um estrangeiro neste mundo, um peregrino. Sua vida era governada pelas leis do céu. Ele se submetia à lei divina, à palavra de Deus, e isso o tornava diferente por onde ele passava, onde ele estava. Ele era um homem diferente. Ele era um homem de Deus. Nós temos que fazer a diferença, irmãos. Nós temos que fazer a diferença nos nossos empregos, nas faculdades, na sociedade, no meio de nossa vizinhança. Nós temos que fazer a diferença como pessoas de Deus, como os irmãos em Cristo, testemunhando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo a esta geração. Mais tarde, na própria carta, o apóstolo Paulo indicará que a sua própria vida estabeleceu o quê? Um padrão que outros devem seguir. Outros devem seguir esse exemplo, esse padrão que o apóstolo Paulo testemunha através de sua vida.
E ele não está só, irmãos. Amém por isso, né? Ele não está só. Ele chama a atenção, que ele conhecia muito bem, quando nós estudamos aqui o perfil de Timóteo, o perfil de Epafrodito, ele não cita diretamente esses irmãos, mas ele dá a entender que há alguém que testemunhava conforme o apóstolo Paulo estava testemunhando na sua escrita. Ele chama a atenção para seus companheiros, que poderíamos dizer que é Timóteo e Epafrodito. Ele diz: observem os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Os irmãos conheciam muito bem Timóteo, que estava no início da fundação dessa igreja, e conhecia muito bem Epafrodito, que fazia parte dessa igreja local. Foi esta igreja que enviou para suprir as necessidades do apóstolo Paulo, quando ele estava encarcerado em Roma. Foi esse homem. Então Paulo conhecia o testemunho desse. Paulo sabia que esses faziam a diferença. Então ele diz: sede meus imitadores. E depois ele dá o exemplo: observem os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Observem se estão andando conforme o nosso modelo, conforme o nosso ensinamento, conforme aquilo que deixamos para vocês praticarem. Observem. Se não estão, eles estão fora do modelo, segundo as Escrituras. Eles não estão praticando a palavra de Deus na sua vida, não estão testemunhando Deus na sua vida. E estes homens, irmãos, foram leais a Cristo. É uma coisa que nós temos que aprender. A lealdade é algo maravilhoso. E nós devemos essa lealdade ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele nos concedeu da vida eterna. Ele nos presenteou da sua salvação. Ele nos concede bênçãos espirituais. E nós temos que ser leais ao nosso Senhor. Nós temos que ser leais. Como esses exemplos que nós temos aqui, maravilhosos. Os leitores aqui deveriam evitar o mau exemplo de certos hereges que surgiram, do versículo 18, conforme já mencionei. Paulo é bem interessante observar, irmãos, que Paulo podemos dizer que ele está emocionado a escrever essa carta. Paulo, ele tinha uma lealdade muito grande para com o Senhor Jesus. E ao escrever essa carta para os irmãos, ele está comovido enquanto escreve. Ele diz, até chorando, ele diz que a tinha avisado aos irmãos, mas agora está chorando. Era uma coisa preocupante, irmãos, para o apóstolo Paulo. E aqueles irmãos tinham então que aprender a desviar-se desses ensinamentos. Versículo 18 diz: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo se comove, ele se entristece, ele se emociona, ao escrever e saber notícia daqueles irmãos e ao escrever para aqueles irmãos. Olha, muitas vezes eu avisei vocês, e mais uma vez estou fazendo, mais uma vez eu estou lhe avisando, eu estou avisando para vocês e agora chorando, porque muitos são inimigos da cruz de Cristo. Muitos são inimigos da cruz de Cristo. Paulo está comovido ao escrever para os irmãos. Nós sabemos, irmãos, principalmente os missionários, como é difícil começar um trabalho, como é difícil fundar uma igreja, para depois vir outros ensinamentos, que não são os ensinamentos que o missionário, que o pastor deixou para aquela igreja local.
E aparecem pessoas, então, distorcendo todo o ensinamento. E aquele missionário que serviu por um bom período naquela igreja local sabe disto. E as pessoas, então, estão se afastando da doutrina bíblica e estão indo para a doutrina humana. Dá para se comover, dá para chorar, para entristecer-se, quando ouvimos coisas semelhantes que o apóstolo Paulo ouviu. Um trabalho difícil. Ele sofreu bastante. Ele foi espancado em praça pública, foi levado a cárcere. Ele, Silas, foi preso por fundar essa igreja local. E agora nós temos uma igreja abençoada, mas há inimigos da cruz de Cristo. Há pessoas distorcendo o que o apóstolo Paulo vai chamar de inimigo da cruz de Cristo. Irmãos, a cruz de Cristo é o tema da Bíblia, é o cerne do Evangelho. É o cerne do Evangelho. A cruz é a prova do amor de Deus pelos pecadores. Julga a humanidade e declara o veredito incontestável. A cruz de Cristo. Jesus tem nos ensinado a tomarmos a nossa cruz e seguir a Ele. Por mais difícil que seja. Mas esse é o desafio do cristão. Mas é a cruz verdadeira, o Evangelho que transforma. Porque nós sabemos que o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é suficiente para dar uma nova vida ao ser humano, para transformar o ser humano. Uma vez distorcendo esse Evangelho, nós nos tornamos inimigos da cruz de Cristo. Há muitos que andam exatamente em contraposição à maneira para a qual Paulo conclama os filipenses hoje no nosso dia. Pleno século 21, há muitos, irmãos, há muitos que andam na contraposição, são inimigos da cruz de Cristo, distorcem o Evangelho, mesclam o Evangelho, mercantilizam o Evangelho de Cristo, criam novos caminhos, mas que não chegam a lugar nenhum. A lugar nenhum. O único caminho verdadeiro é pregado através do Evangelho verdadeiro de Cristo. Não adianta criarmos outros caminhos, não adianta mercantilizarmos o Evangelho de Cristo, baratearmos, mesclarmos, porque isso não vai haver um efeito, isso não vai haver um poder transformador. Muitos estão na contraposição à maneira para a qual Paulo conclama os filipenses e conclama a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo no século 21. E o seu modo de vida os caracteriza como sendo inimigos da cruz de Cristo. Por quê? Por quê, irmãos? Porque na vida concreta, no andar, não tiraram as consequências práticas da mensagem da cruz do nosso Senhor. Eles não praticam os ensinamentos do Mestre. Eles não se submetem, mas eles criam novidades, tentando arrastar multidões e enganando a muitos. Eles não andam conforme os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neles não há uma dicotomia entre o ser e o viver. Dizem que são algo libertos pela cruz de Cristo, mas não vivem segundo a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. E praticam outros ensinamentos na sua própria vida e ensinando ao próximo. Algo que não traz nenhum benefício para a vida daquele que está a ouvir esses ensinamentos falsos. O seu andar está radicalmente oposto ao andar de Paulo, descrito
no capítulo 3, do verso 4 até o 14, da carta de Paulo aos Filipenses. Para Paulo, a cruz de Cristo significa uma mudança, mas uma mudança radical, esquecendo de todas as coisas, as velhas coisas que praticávamos antes. Hoje não sou eu que vive, mas é Cristo que vive em mim, assim como ele diz. Hoje, quem vive é Cristo em mim, e tem que sobressair na nossa vida, conforme os ensinamentos sagrados. O que antes era a sua glória, Paulo considera perda, refúgio, no verso 7 e 8. Enquanto isso, os inimigos da cruz de Cristo fazem de sua infâmia a sua glória. Por isso, pode entregar-se livremente a seus desejos, às suas paixões, às suas imoralidades, à sua depravação por completo. O termo ventre representa aqui o corpo, e com esse procedimento que quer expressar uma maneira de ser do liberto no fazer e na prática de realizar. Na realidade, procede como pessoas presas às coisas dessa vida, às coisas terrenas. Eles estão inseridos nesse contexto. O que traz, então, prazer a estes são estas coisas terrenas. É o que o mundo oferece. Por isso, pode entregar-se livremente a seus desejos, às suas paixões, às suas imoralidades. E estes estão a entregar-se assim. Devemos ter cuidado, irmãos, com esses ensinamentos falsos. O destino deles é o quê? É a perdição. Paulo deixa bem claro aqui na sua carta, o destino dele é a perdição. Então, não se enverede por esse caminho. Nesses ensinamentos não tem algo que venha nos chamar a atenção. Devemos ter muito cuidado, meus queridos irmãos. A pregação do Evangelho tem que ser cristocêntrica. Quando tiramos Cristo da pregação, não existe o Evangelho. Quando tiramos a cruz de Cristo da pregação, não existe o Evangelho. E não existe salvação. E o destino desse que o apóstolo Paulo está a dizer para nós é a perdição. É um termo escatológico para a retribuição divina a ocorrer nos fins dos tempos. Todos vão prestar contas diante de Deus. Todos vão apresentar-se diante da autoridade divina para prestar contas ao nosso Deus. Quantos estão andando nesta perdição, neste afastamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Muitos. E nós devemos ter muito cuidado para, então, não entrarmos em um caminho distorcido, um caminho falso, que para alguns parece ser fácil de caminhar, porque o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é estreito, ele é apertado, a porta é estreita, mas é esta, então, que Deus nos apresenta para passarmos por ela, pedindo auxílio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para nos mantermos fiéis a Ele e aos seus ensinamentos, dia após dia, porque, irmãos, nada pode nos tirar essa bênção. Por mais difícil que seja essa caminhada, nós temos que continuar caminhando com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e temos que viver na esperança da glória eterna. Paulo estava ensinando que eles viessem contemplar o que está reservado para nós, a eternidade, a nossa cidade eterna, a nossa morada eterna, o céu. Paulo aqui no versículo 20 e 21, volta novamente
a caracterização mais detalhada dos verdadeiros cristãos. Paulo denomina de pátria aquilo a qual os cristãos devem apegar-se a Cristo, buscando todo o conhecimento através dos ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O cidadão do céu que vive na terra não fica desanimado, pois sabe que um dia seu Senhor vai voltar. Continue servindo, irmão, com toda dedicação, com aquilo que Deus lhe presenteou, fazendo a diferença onde você está. Fazendo a diferença no seu emprego, na sua faculdade, na sociedade onde você está inserida, na sua vizinhança, conforme já mencionei. Nós estamos aqui para fazer a diferença, servindo com toda dedicação, com toda humildade, dependendo do nosso Deus Pai, porque nós somos eternos dependentes de Deus. Sempre vamos ser. E nós confiamos no poder do nosso Deus, por isso que nós dependemos dele, porque ele é soberano sobre a nossa vida. Temos exemplos maravilhosos de homens de Deus que não se apegaram às coisas terrenas, como esse que o apóstolo Paulo está a ensinar na carta dele aos Filipenses. Esses estavam presos às coisas terrenas. Mas nós temos homens que vale a pena mencionar, como Hebreus capítulo 11, irmãos, onde nós temos a galeria dos heróis da fé. Esse texto era para nós meditarmos todos os dias, porque é um capítulo longo, mas nesse capítulo Deus mostra o testemunho desse servo para conosco, para nós aprendermos desses nossos irmãos que sofreram, mas foram servos leais a Deus. Homens que consagraram a sua vida, homens que fizeram a diferença no mundo em que eles estavam servindo a Deus. A fé desses homens sobressaíram no meio da sua geração, impactaram homens e mulheres. São homens que deixam um legado para nós, homens que não se apegaram, não se amarraram a esta terra, aos prazeres mundanos. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 1 nós temos todo um texto, mas eu queria apenas ler 13 a 16 do capítulo 11, que diz assim: todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo, manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrasse daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Estes homens, estes heróis da fé, eles almejavam uma pátria superior. O autor sagrado está dizendo, se eles se estivessem lembrando da pátria deles anterior, eles tinham oportunidade de voltar, mas eles não estavam pensando nessa pátria terrena, eles estavam pensando
em algo divino, uma pátria celestial. E eles almejavam alcançar essa pátria celestial. O apóstolo Paulo também está ensinando para esses irmãos que eles têm que almejar esta pátria, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Não se prendam a isto, não busque isto. A nossa pátria não é daqui. Tome muito cuidado com esses ensinamentos, porque a nossa pátria não é dessa terra. A nossa pátria está no céu. Irmãos, nós temos que fazer a diferença enquanto estivermos nessa terra. Nos apresentarmos como homens e mulheres e crianças. Nos apresentarmos como bons soldados do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, nós estamos aqui para te servir. Não permita-me que eu venha me prender a essas coisas terrenas, mas que eu venha me prender às coisas celestiais, que eu venha pensar nas coisas aí do alto, que eu venha buscar as coisas aí de cima. É isto, irmão, que temos que fazer. Muito cuidado nós devemos ter com os falsos ensinos que estão aparecendo na nossa geração. Homens e mulheres seduzindo a muitos com ensinamentos falsos, que não tem nenhum valor eterno, e sim terreno. Hoje observamos homens arrastando multidões com falsos ensinos. Devemos ter esse cuidado. O apóstolo Paulo escreveu para os nossos irmãos, comovido, chorando, para que eles não viessem desviar da verdadeira fé, do verdadeiro ensino, da verdadeira doutrina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós também devemos ter muito cuidado, irmãos. A palavra de Deus tem nos exortado isso todos os dias. Todos os dias. E Deus tem nos dado a oportunidade de servirmos mais e mais a Ele, com tudo o que nós temos, que Ele nos presenteou. Mas temos observado muitos irmãos enterrando seus talentos. Muitos irmãos enterrando seus talentos. Não fazendo a diferença, assim como nós somos chamados para fazermos a diferença. Devemos ter muito cuidado como nós estamos a nos apresentar diante de Deus no nosso serviço, no serviço cristão. Quando estamos lendo o livro de Malaquias, aquele povo, eles tiraram a primazia de Deus. Eles tiraram a primazia de Deus. Tudo que era secundário, eles estavam apresentando para Deus. Até mesmo os sacrifícios. Os piores animais. Os animais aleijados, doentes. Eles perderam o ideal em Deus. E Deus então vai chamar a atenção daquele povo através do profeta. E Deus vai castigá-los. Porque Deus, irmãos, Ele é primeiro em nossa vida. Deus é primeiro em nossa vida. Tudo o que fazemos, Deus deve estar e é para estar em primeiro lugar. Tudo o que nós fazemos, Deus é primazia. Devemos ter muito cuidado. Estes homens, o apóstolo Paulo, o servo Timóteo, o servo Epafrodito, dedicaram tempo, ganharam tempo, servindo ao Senhor Jesus,
não medindo esforço nem sacrifício. Mas ele sabia que eles tinham um tempo nessa vida, nós sabemos que nós temos um tempo nessa vida. Só não sabemos quantos anos nós vamos passar nessa vida. Amanhã eu posso não estar aqui com os irmãos. Ou algum de vocês podem não estar aqui conosco. Nós não sabemos qual é o nosso tempo da partida. Então nós temos que aproveitar o tempo que chama hoje. E servirmos a Deus. E cada dia melhor. Melhor. Pedindo perdão, ó Senhor, não fiz conforme a tua vontade. Eu falhei nisso, naquilo, mas eu quero me apresentar, se o Senhor me permitir, amanhã melhor. Porque eu quero fazer a diferença. Mas para fazermos a diferença, temos que ter o compromisso. Eu faço a diferença quando eu assumo o compromisso. Será que nós temos assumido o compromisso? Estes homens assumiram o compromisso deles. Paulo assumiu o compromisso dele. Será que nós estamos assumindo esse compromisso? Irmãos, para fazermos a diferença, nós temos que assumir o compromisso. E uma vez negando esse compromisso, eu estou fugindo do ideal em Deus. Eu estou fugindo. Eu estou sendo negligente para com meu Deus. Assim como o povo de Israel foi. Assim como alguns irmãos da igreja primitiva foram. Assim como alguns irmãos de séculos em séculos foram. Assim como muitos irmãos do século XXI estão sendo negligentes para com Deus, não assumindo o seu compromisso, não se apresentando ao serviço cristão diante de Deus. Isso é preocupante. É muito preocupante. Nós devemos assumir essa responsabilidade, irmãos. Não vendo as circunstâncias. Não vendo as circunstâncias. Porque o Senhor tem nos prometido a estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Senhor, se eu assumir esse compromisso, eu acho que eu vou ser rejeitado do meu emprego. Não pense assim. Deus é contigo. Deus é contigo. O Espírito Santo de Deus vai fazer maravilha, mas temos que assumir o compromisso diante de Deus. Essa é a nossa responsabilidade como cristão. Porém, muitos preferem ficar na ociosidade.